Bahia, que tanta coisa boa produz, né? Agora, eu queria destacar duas coisas que eu acho que são, assim, extraordinárias nesse filme. Que é claro, como ele trata da importância da memória e por isso esses discursos todos a respeito da necessidade de mais filmes sobre esse período tão turbulento e ainda tão envolto, né, em nuvens carregadas da época da ditadura. E a outra é o fato de que ele, como o Chico estava falando no começo do programa, das coisas diárias, comezinhas de uma ditadura. E nesse caso do filme, como que interesses econômicos que estavam de mãos dadas com a ditadura se usavam da truculência, da violência do regime para os seus interesses comerciais. Então a gente não está mostrando esse filme, ele não mostra o que aconteceu nos porões da ditadura. Ele mostra o que aconteceu no resto da sociedade por conta dos abusos e da violência que o regime implantou. E além de, claro, ele oferecer para a gente um grande encontro com o Brasil que pouca gente conhece, né? Que nem todo mundo conhece, que ele coloca diante dos nossos olhos o tempo inteiro nesse filme. Então, assim, é muito que se pode falar sobre esse filme e o que se pode falar do quão ele ajuda a sociedade brasileira a se entender, a se ver e saber da sua história. Nossa, eu achei excelente essa colocação de a gente se entender. Muito bom. E tem vários trechos ali, Elo, no começo da conversa eu falei de uma espécie de painel, porque tem várias narrativas, vários recortes que se unem e formam uma narrativa que, assim, passa, são quase 3 horas de filme. Passa, assim, tranquilamente, você parece que mergulha ali junto, tem até um tubarão na história, né, para dizer que mergulha realmente na narrativa do filme e vai tranquilamente, mas tem várias referências da cidade, né, urbanas, tem referências à época também, e também ao presente, com documentos históricos, então reforça muito isso, né, essas pesquisadoras ali ouvindo essas entrevistas, lendo jornais e mostrando como tentaram fazer um apagamento realmente de todas essas histórias, né, porque no fim das contas o Marcelo, ele era um cara que queria viver no momento. Sim. E ele também está em busca de história da própria família, né? Então é todo mundo querendo, indo atrás para juntar os caquinhos ali de uma história que foi quebrada. Né? Muitos personagens em busca de contar o que aconteceu, o que está acontecendo. E o autoritarismo ali do dia a dia presente, no caso do filme, fica mais evidente naquela questão da universidade, da quebra de uma patente, que é uma disputa entre um empresário de São Paulo com o próprio Marcelo, que é um professor ali situado no universo da Federal de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, você tem ali, num ambiente universitário, você tem lá no cartório, na tentativa de tirar uma segunda via de documentos, você tem... De documentos que se perderam, que é muito claro sobre esse apagamento também da época. Exatamente. Então, é memória na veia. É na veia mesmo. Elo, então, adorei assim, as observações que você trouxe também. O que eu tenho para dizer para as pessoas é corram para assistir o filme se vocês ainda não assistiram, até para a gente torcer junto. Realmente é, assim, um privilégio a gente conseguir fazer filmes e assistir, acompanhar filmes como esse sendo feitos. Elo, falando... Eu achei incrível também, Gabi. Só para complementar, Lógico. Achei incrível o discurso do Kleber Mendonça, quando ele falou também para os estadunidenses, para a juventude que está no cinema nos Estados Unidos, dizendo para eles, vocês também precisam fazer filmes a respeito da realidade que vocês estão enfrentando aqui. Eu achei isso maravilhoso, fico até arrepiada quando eu falo, porque é isso mesmo, né? A gente quer entender, a gente sabe que esse período precisa ser vasculhado em todos os seus aspectos. E lá nos Estados Unidos, eles estão enfrentando um mergulho na barbárie, um mergulho no fascismo. E a arte nos Estados Unidos não pode deixar esse momento passar em branco. Eles têm nas mãos as condições de ajudar a população dos Estados Unidos a entender o que eles estão enfrentando. Nossa, fundamental isso. O Kleber Mendonça Filho, ele faz essa provocação e traz isso chamando jovens para produzir cinema, para produzir arte. Muito boa essa lembrança. Aliás,
Tá difícil hoje, assim, retomar as notícias do dia, porque eu tô muito empolgada. Eu falei pro Chico você assistir, que eu tô com dificuldade hoje, tô querendo falar muito. Tô muito animada e muito feliz. A gente fica mesmo muito feliz, né? É realmente um respiro. E é falar de política também, né? Estamos deixando de falar. Também. No fim das contas, o que eu queria trazer aqui também, a gente tem essa comemoração que está sendo lá nos Estados Unidos também, e ao mesmo tempo uma extrema-direita que está incomodada, ficou no ano passado com a Fernanda Torres, com Ainda Estou Aqui, e está mais uma vez. Quem acabou de voltar de lá, bastante decepcionado, é o senador Flávio Bolsonaro. Queria trazer essa história aqui também. Ele foi para uma viagem nos Estados Unidos e ele não conseguiu se reunir com os integrantes do alto escalão do governo Trump. Queria uma foto ali do lado do secretário de Estado, Marco Rubio, achou que de repente seria um bom momento para isso, mas voltou meio frustrado até uma apuração do jornal o Globo, essa história do repórter Gabriel Saboia. E o Flávio, o que ele quer, Elo, no fim das contas, é o apoio do governo Trump, da extrema-direita, para ele conseguir, enfim, angariar ali um entorno dele mais forte para sair como candidato nesse ano, né? Pois é, não rolou, né? Não. Voltou de mão abanando. A foto que ele queria com o Marco Rubio não saiu. E isso é uma prova do quanto de espaço que o Eduardo Bolsonaro perdeu, porque ele foi para lá junto com o irmãozinho dele para o irmão conseguir essa boquinha lá em Washington, e o irmão não conseguiu boquinha nenhuma. Então passou a fase, aparentemente, de intimidade do Eduardo Bolsonaro com o alto escalão do governo dos Estados Unidos. Não vai ser muito fácil para ele conseguir uma vinculação direta da Casa Branca com a campanha eleitoral aqui, o que não significa absolutamente que os Estados Unidos não tentarão interferir no resultado das nossas eleições, no processo eleitoral. Obviamente que tentarão, mas essa correlação direta com a família Bolsonaro me parece que se perdeu. Trump não gosta de perdedores, não gosta de losers, como eles falam nos Estados Unidos, e Bolsonaro preso é um grande perdedor. Então eu acho que ele não está querendo se associar muito com essa família. Isso não quer dizer que ele não quer ver aqui no Brasil um presidente de direita ou, se possível, de extrema direita. Claro que ele quer. Mas com os Bolsonaro parece que a coisa desandou. E a turma da extrema-direita está enlouquecida, né? Você tem Kim Kataguiri falando que a gente precisa romper com esse passado, olhar para o futuro. Aquela velha história de quem defende projeto de escola sem partido, projeto de escola que não tem visão crítica, projeto de escola que não olha para o que é a sociedade ao seu redor, ao redor da escola, né? É Kim Kataguiri, a gente não podia esperar outra coisa. E um discurso que está muito alinhado, está ali de mãos dadas com esses discursos aí pró-anistia, né? Pacificação, não, vamos olhar para frente, a gente precisa pacificar o país, a gente não pode se esquecer disso também. Ô Chico, eu posso trazer aqui mais uma fala? Por favor, vamos mandar. Já que a gente está falando de extrema-direita, tem mais uma coisa que está desagradando aí essa galera, que é o fogo amigo pro lado do Flávio Bolsonaro. A gente está vendo a manchete aí na tela por parte da Damares. Ela deu uma entrevista para o SBT News, a senadora Damares Alves, e colocou uns defeitos ali, umas fragilidades na candidatura do Flávio Bolsonaro, cobrou por uma mulher como vice na chapa. Ela disse o seguinte: qual voto que a direita vai ter que tomar cuidado? O voto feminino. Acho que perdemos muito em não dizer o que nós fizemos pela pauta feminina no governo anterior. Nós fizemos muito, mas há uma confusão entre os conservadores sobre o que é uma pauta feminina e o que é feminismo. Flávio Bolsonaro vai ter que aprender a falar com a gente. Então, no fim das contas, quem diria, né, que a gente... Será que ela quer estar reivindicando para ela mesma? Eu também, assim, fiquei curiosa, mas imagino que... Você acha que não, Elo? Que ela não tá... Acho que não. Acho que ela... Não, o nome que esse pessoal quer é da Tereza Cristina, aquela que foi ministra da Agricultura, sim, né, do Bolsonaro. Sim, deve ser. Esse é o nome feminino, né, o nome da mulher que querem colocar na chapa. E eu acho que a Damares fez uma outra denúncia muito séria nessa matéria e uma avaliação muito correta
correta. A ignorância da extrema-direita a respeito do que é a pauta do feminicídio, né, e mistura isso com o feminismo, é maravilhosa por si só. Mas ela fez uma outra denúncia, dizendo que durante 2 anos, ela que estava à frente do Ministério das Mulheres, junto com outras pessoas do partido, prepararam um pacote de combate ao feminicídio no Brasil, que era para ser lançado em grande estilo no Palácio do Planalto, com Bolsonaro cercado de juízas, promotoras, pessoas da área da justiça, todas mulheres. E na última hora, a turma mais próxima do Bolsonaro convenceu o próprio de que isso era coisa de feminista. Ele assinou esse pacote numa madrugada para não ter ninguém, para passar despercebido. Então, o que a gente tem aí é a prova de que esse assunto é fundamental para todo mundo, inclusive para Damares Alves e outros. Então, por isso me parece super pertinente o que eu falei aqui com vocês outro dia, que já tem gente no Ministério da Justiça, esperando o novo ministro chegar para apresentar para ele justamente uma ideia de um pacote antifeminicídio, um assunto que pode ser o grande assunto desse ano, ano eleitoral, para mostrar que esse governo tem ações já em curso e pode adotar outras com a ajuda da Polícia Federal, fazer um grande pacote antifeminicídio, que é um tema que o governo já está trabalhando e quer trabalhar mais, quer usar o Conselhão para que empresários, homens que participam do Conselhão, usem os seus nomes, as suas empresas para fazer campanha antifeminicídio, para acabar com esse ódio contra as mulheres difundido nas mídias sociais, difundido pelos algoritmos, que é outra briga que o Ministério da Justiça pode travar também. Então é um grande assunto para esse ano, somado, claro, ao fim da escala 6x1, que podem dominar as discussões no Congresso com o governo indo à frente, né? Claro, além do problema das emendas, esse é um capítulo à parte, mas que precisa de uns 10 programas para a gente tratar, porque é muito dinheiro, muito desvio. Mas eu acho que isso seria um excelente trabalho para o próximo ministro da Justiça, que a gente ainda não sabe quem é, porque ainda não foi anunciado, mas quem está tocando o ministério é o secretário executivo. Mas eu acho que a Damares fez um diagnóstico super correto e uma denúncia seríssima, mostrando o quanto a extrema-direita é dominada pelos homens e não está nem aí para o problema do feminicídio, o que também deveria ser explorado bastante nas eleições, na campanha eleitoral desse ano. Pois é, né, Lu? Já deveriam ter entendido isso quando as mulheres decidiram as eleições nas eleições passadas. Exato, mas vê o caso de São Paulo. O Tarcísio de Freitas, ele aplicou menos de 10% da verba para combate ao feminicídio. Então, é dessa extrema-direita que até a Damares está vendo que não dá. É isso. Elô, obrigada por hoje. A gente se vê amanhã, querida. Um bom trabalho por aí. Até amanhã, pessoal. Valeu. Boa noite, querida. Aliás, a Elô chamou a atenção, teve um momento que você falou, né, Chico, será que ela está puxando, assim, para ela? Talvez não como vice, né, porque a Elô até falou quais são os interesses, mas talvez para o ministério que ela tocava, né, para tentar, acho que nós não ressaltamos o suficiente, eu acho que mais ou menos por aí, né, Chico? Até teve investigação, que ainda está em curso até hoje, sobre supostas fraudes ali, dentro do Ministério da Damares, de ONGs que, na verdade, eram de fachada. Sim, teve muita coisa daquelas clínicas evangélicas de combate à droga, a viciados, que, na verdade, era uma usina de desvio de dinheiro. Tem muita coisa aí numa herança maldita